Bom, então agora que nós vimos como levantar exceções, vamos ver a última parte que eu quero falar sobre exceções, que é da sintaxe do assert. Então, eu vou criar aqui uma nova pasta, que é o d.assert. E a gente vai ver aqui, vou criar um arquivo .py chamado assert. Bom, o assert e o raise, eles são muito, digamos, parecidos em termos de como eles operacionalizam uma determinada execução. Agora, eles são conceitualmente, diferentes, tá? Então vamos tentar entender melhor o que eu estou querendo dizer aqui. Eu vou continuar do mesmo exemplo, vocês viram que eu copiei o conteúdo do raise.py aqui para o assert.py, né? Então, essencialmente, eu tenho o mesmo contexto, tenho o meu data frame, e aí, se não tiver a coluna D no meu data frame, eu quero imprimir aqui, quero dar um raise key error. Bom, o que eu, em essência, estou fazendo? Eu estou garantindo que, se uma determinada condição não for seguida, que um erro seja levantado, e um erro é desse tipo aqui, desse erro do tipo key error. Né? Pensamento, esse tipo de contexto que eu estou falando, garanta que uma condição seja verdadeira. Caso contrário, levante um erro, é justamente o motivo pelo qual o assert foi criado. O assert, vendo que se escreve assim, significa garanta, significa literalmente, a tradução mais literal que eu consigo pensar seria garanta. Garanta, acho que escreve assim, meu português é horrível. Então, garanta alguma coisa. Então, a sintaxe do assert vai ser assert, e aí aqui é uma condição, e se essa condição for falsa, o assert vai levantar um erro. Ah, que erro que vai levantar, Pedro? Vai levantar o erro do chamado assertion error, que é esse errinho aqui. Então, se eu quisesse reescrever esse raise aqui, e aí eu vou comentar esses dois caras aqui, eu poderia reescrever ele como assert d in df. Veja que simples. Essencialmente, eu estou falando, garanta que o valor de d está no data frame. E agora, se eu rodar esse cara aqui, você vê que vai aparecer o quê? Assert d in df, e ele vai levantar um assertion erro, porque d não está em df. Então, o assert, ele essencialmente, ele foi escrito e desenvolvido justamente para esse tipo de cenário, que é quando eu quero checar se uma condição é verdadeira e, se não for, levanto um erro. Então, quando que você vai usar o assert? Quando você vai usar o raise? O assert você vai usar sempre que você quer garantir uma determinada condição. Então, esse exemplo aqui que eu dei na sessão anterior, do if, eu jamais utilizaria uma sintaxe desse tipo. Geralmente, você vai usar o assert para esse tipo de coisa. Ah, e quando eu vou usar o raise? Eu vou usar o raise quando, especificamente, eu quiser tratar algum tipo de condição específica no meu código, ou algum tipo de mensagem que venha, que não necessariamente um erro, que eu queira levantar uma exceção. Ah, que exemplo você teria disso, Pedro? Vamos supor, porventura, que eu queira baixar uma base de dados da internet. E aí eu vou lá e escrevo um código que faz o download dessa base de dados. Pode ser que, depois que eu faço o download dessa base de dados, aconteça algum tipo de problema e ele não transfira esses bytes para a base de dados. Então, sei lá, eu poderia escrever um tipo de código de conexão, e esse código de conexão pode não me dar um erro, mas ele pode me retornar uma condição, do tipo, ele retorna -1 se o download não tiver sido bem sucedido. Se esse for o caso, por exemplo, eu posso checar, se o erro foi 0, então eu faço x. Se o erro foi do tipo 1, então eu faço y. Sei lá, eu tento de novo, faço qualquer coisa. E se foi um erro do tipo x, aí sim eu dou um raise value error. Ou dou um raise value qualquer coisa, zero division error, que seja.
Então eu posso usar para esse tipo de situação, quando eu quero tratar algo que não é um erro como um erro, para interromper a execução. Já o assert é uma garantia de uma determinada condição. Então essa é conceitualmente a diferença entre os dois. Agora, uma coisa que vocês estão vendo aqui, que está acontecendo, é que aqui embaixo eu tenho uma mensagem de erro e aqui em cima não. Então, como é que eu coloco uma mensagem de erro na search? Literalmente, vou copiar daqui, eu coloco um vírgula, mensagem. Agora, quando eu rodar esse programa, você vai ver que ele aparece assertion error, e aí aqui tem a minha mensagem de erro já tratada. Então, simplesmente coloco vírgula, e aí eu coloco a mensagem de erro que eu quero que apareça. Então, basicamente, a gente vai usar o assert com mais frequência nos programas de ciências de dados. Por quê? Porque o assert a gente vai usar como um bloco de garantia que, por exemplo, uma base de dados tenha determinadas colunas, que as colunas da base de dados sejam de determinados tipos, a gente pode garantir determinadas medidas, e a gente também vai ver muito o assert dentro de testes unitários. Então, ele vai ser, de longe, a sintaxe mais comum que a gente vai ver para levantar exceções, mas ele é muito, muito simples, é a condição e a mensagem, caso a condição não seja obedecida.